Companheiros e companheiras, amigos e amigas, este é o nosso canal. Eu sou o professor Antônio e hoje nós vamos falar sobre Igrejeiros 4. Igreja Universal, Igreja Internacional, Igreja Mundial, Igreja Quadrangular, Igreja de todas as marcas, de todos os nomes. Não são todas elas cristãs? Se são todas elas cristãs, por que tantos nomes e tantas separações? A função não é a mesma? Não deveria ser uma só igreja? Claro que são redes. Eles têm dono. Eu diria que a igreja mais séria é aquela que trabalha com a comédia, que não é uma igreja de verdade, que é a igreja P das galáxias, com seu apóstolo Arnaldo, onde ele afirma que ele é humorista e que a igreja dele não é uma igreja. Portanto, essa igreja das galáxias é uma forma de sátira. É a mais séria e é a mais honesta, porque é aquela que diz a verdade. Quando um pastor, um bispo, um líder religioso se enfia na política, boa coisa ele não é. Ele não está lá para fazer religião e nem para fazer política, porque não é função dele. Se ele usou o nome de pastor, usou o nome de bispo, usou o nome de sacerdote para se eleger, ele usou a religião para se eleger, que é uma coisa totalmente diferente. Uma coisa é ser religioso, outra coisa é ser político. Na própria Bíblia, Novo Testamento, Jesus diz: o servo não pode servir a dois senhores. Se servir bem a um, vai servir mal ao outro. Não tem por que um religioso se meter na política, se enfiar na política, virar deputado, virar senador, virar ministro. Não dá certo. Isso está errado. Uma igreja que elege o seu pastor como político não pode ser uma igreja séria. E é isso que eu chamo de igrejeiro. Aquele que usa a igreja como profissão, aquele que usa a religião como profissão, aquele que faz da igreja o seu curral eleitoral. E ele, como líder religioso, ele consegue convencer toda uma assembleia a votar nele. Ele está usando a igreja, ele está usando os fiéis, portanto, ele não está sendo honesto. E aí, como eu disse para vocês, o bispo, ou melhor, o apóstolo Arnaldo, que é humorista, que não é apóstolo e não é religioso, ele diz a verdade, porque ele deixa bem claro que ele não é um religioso, que ele é um humorista. E a igreja dele, a Igreja P das Galáxias, é uma igreja de ficção. É uma igreja para fazer sátiras de quem está no caminho errado. Portanto, nós temos que reconhecer, é errado a pessoa usar um nome religioso como pastor, como padre, como bispo, como apóstolo, para se lançar candidato a qualquer coisa que seja na área política. Não está certo. Nós tivemos prefeito de grande cidade. Ah, o bispo tal é o prefeito da cidade tal. Isso está certo? Se ele é bispo, o que ele está fazendo na prefeitura? Se ele é prefeito, por que ele usa o nome de bispo? Está errado. É a mesma coisa que um pastor, em vez de cuidar das suas ovelhas e plantar milho, virar lavrador e continuar querendo ser chamado de pastor.
Mas se ele está plantando milho, ele está pastoreando exatamente o quê? Absolutamente nada. Onde que estão as ovelhas? Se depender dele, estão perdidas. O lobo está caçando. Então, isto é uma coisa bastante errada, no meu modo de entender. Não se deve misturar as coisas. O cara quer chamar-se de pastor, de bispo, de padre, de apóstolo, não importa, de rabino, não importa. Ele deve cuidar da religião, ele deve cuidar do seu rebanho. Se ele é pastor, ele cuida do seu rebanho. Se ele quer ser lavrador, vai ser lavrador, cuida da sua roça, cuida da sua plantação. Se ele quer ser motorista, cuida do volante, vai dirigir. E assim por diante. Não se deve misturar as coisas, a menos que a pessoa não esteja fazendo aquilo de maneira correta e de maneira honesta. Daí fica atirando para todos os lados e querendo acertar tudo e não vai acertar absolutamente nada. Quem dá tiro para todos os lados não acerta absolutamente nada. Vai errar tudo. E é uma forma de demonstrar o quanto é ganancioso, o quanto está apenas a serviço do dinheiro. Então, igrejeiro é profissional da igreja, não é religioso. Não podemos considerar um trambiqueiro como religioso. E quem se mete na política usando o nome de padre, de pastor, de qualquer coisa, está errado. Não é dessa forma. A Igreja Católica, por exemplo, já tem quase 2000 anos. E a Igreja Católica só separou-se uma vez e foi separada por motivos políticos, onde surgiu a Igreja Católica Ortodoxa Grega, porque o Império Romano foi dividido em dois e o Império Romano do Oriente não aceitava a religião do Império Romano do Ocidente. Então não foi culpa da Igreja Católica a separação, a divisão em duas igrejas. Hoje temos a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa Grega. Mas quem separou a igreja em duas foi o Império Romano e não o Papa. Não foi a Igreja Católica que se separou, foi o Império Romano que dividiu a igreja em duas. Por que isso? Porque padre não é dono da sua igreja, da sua paróquia. O padre é um empregado, é mandado e tem que obedecer. E se o padre não obedecer, ele é mandado embora da igreja. Então, ele vai ter que obedecer à hierarquia da igreja. E nem o Papa é dono da Igreja Católica. O Papa não é dono da Igreja Católica, ele é apenas um dos padres da Igreja Católica. Ele coordena tudo, mas ele não é dono de nada. Então, desta maneira, a gente entende que o cristianismo está correto. E um padre, se ele quer se lançar candidato a alguma coisa, ele não vai ficar dentro da igreja. Ele pode até ter o direito de usar o nome de padre e se candidatar, mas ele não vai estar dentro da igreja e ele diante da igreja ele não é considerado sacerdote, porque ele não tem a função de sacerdote. Se você gostou, curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal. Afinal, nós precisamos da sua ajuda para poder continuar fazendo vídeos. Muito obrigado e fiquem com Deus.